Show. Então, eu vou continuar exatamente do que o Pedro estava falando aí agora, e que é o seguinte, né? Para a gente falar sobre o processo abolicionista do século XIX, a gente tem que ter um entendimento claro, né? O século XIX, ele abre com um processo de independência de uma nação específica da América, que é o Haiti, e que traz à tona uma questão que até então não era tão considerada, né? A gente tinha tido na América já a independência dos Estados Unidos, que tinha tido uma independência conservadora no que diz respeito à escravização de pessoas, né? Porque não debateu esse tema, tratou a formação de um Estado liberal como um Estado preservador de propriedade privada e os escravizados como propriedade privada, né? Então, naquele momento, adotar a perspectiva de um Estado atado pelos brancos na época como um processo antiliberal, no sentido da intervenção sobre a propriedade privada, né? Então, tipo assim, o que a gente tinha de experiência americana até o início do século XIX era a experiência de um processo de independência e que conservava a escravização de pessoas, né? O Haiti, ele é um processo diferente e é um divisor de águas na questão da escravização. Não por causa do entendimento sobre a escravização, que não muda para as elites escravocratas americanas, né? Como o Pedro bem falou, né, toda a atuação das elites brasileiras, das elites dos Estados Unidos, no Sul, por exemplo, né, e de outras regiões da América, toda a atuação dessas elites se dá sob a perspectiva de tentar, a todo custo, manter a escravização, né? Tentar preservar o direito de escravizar, o direito de manter essas práticas. Então, por exemplo, né, o haitianismo, né, que é um desdobramento da independência do Haiti, uma independência protagonizada, articulada pelos escravizados do Haiti, né, e que leva ao poder líderes também negros e tudo mais. O haitianismo, ele é uma sensação, ele é um sentimento, ele é um efeito dessa independência. E aí, como é que eu escrevo lá? Ó, embora tenham mantido a escravização como direito após a independência no Brasil, não era incomum que os proprietários brasileiros demonstrassem receio pela manutenção de um sistema que pudesse resultar no surgimento de movimentos de revolta em massa conduzidos por africanos no Brasil. E isso aí é a repercussão da independência do Haiti no Brasil, né? A concentração de populações negras escravizadas em determinados países poderiam se desdobrar em revoltas incontroláveis, né, e que podiam alterar os protagonistas do cenário político e tudo mais. Então, tipo assim, o haitianismo é esse medo, né? É o medo da concentração de escravizados africanos, né, em determinadas regiões da América e que podiam resultar em movimentos de massa, de revolta e tudo mais, né? Isso significa o quê? Significa que as elites brasileiras começam a questionar a escravização em si? Não, eles começam a questionar o tráfico, o trazer mais escravizados para a América, né? Aumentar as regiões de concentração de escravizados africanos e como isso podia repercutir numa organização, né? A gente tem até referências na historiografia, por exemplo, sobre o sul dos Estados Unidos, que falam sobre um tipo de reação diferente, né? No sul dos Estados Unidos, o tráfico de escravizados ele foi sendo cada vez mais reduzido e a perseguição a escravizados letrados começou a ser uma realidade. Não podia ter negro que soubesse ler para não ter relação com as leituras sobre o Haiti, sobre a revolta, sobre os debates que haviam naquele momento. Então, tipo assim, o haitianismo ele tem um desdobramento sobre o medo das elites de uma alternância de poder, mas isso não se relaciona diretamente com o fim da escravização para eles, né? E aí, enfim, como o Pedro disse até agora, as elites elas se movimentam ao longo de todo o século XIX no sentido de manter a escravização, né? Ainda que o tráfico possa ser uma negociação difusa naquele momento, né? Pedro falou no chat aí, galera, se vocês precisarem de alguma análise pormenorizada de algum dos códigos, vocês podem me mandar um e-mail. Então, ainda para vocês que vão ter acesso a esse PDF que ele apresentou aí agora, vocês podem ir lá dar uma olhada depois, mais tarde, né? E aí, se tiverem alguma dúvida com alguma expressão, com alguma coisa que ele tenha falado ali, vocês podem mandar para ele depois. E aí, qual é o papo, né? Como eu estou falando, né? O que o Estado brasileiro começa a problematizar desde a sua independência lá em 1822 é exatamente sobre essa questão do tráfico, não sobre a escravização. Mas a escravização também vai se transformar no século XIX a partir de outros efeitos. O principal desses efeitos é o crescimento dos núcleos urbanos no litoral brasileiro e em outros
em outras regiões da América a partir do século XIX, e que tinha relação com o comércio internacional, com a relação com o capitalismo industrial inglês, que já era crescente naquele momento, e que alguns historiadores revisionistas chamam de segundo processo de escravização lá no século XIX, né? Nas grandes cidades, a escravização, a modalidade de escravização mais conhecida e que era mais frequente, era chamada de escravização de ganho. Vocês já devem ter visto ou lido bastante sobre isso, né? Os escravizados de ganho, eles eram aqueles que trabalhavam nas cidades, né? Que eram escravizados nas cidades, né? E que tinham, em geral, obrigações diárias, né? Chamadas de jornais. Um escravizado de ganho, ele saía de manhã lá do seu cativeiro, tinha autonomia para buscar ganhos ao longo de um dia de trabalho na cidade e tinha que retornar com suas diárias, com o seu ganho para aquele que era tratado como o seu patrono, o seu dono, como o Pedro falou lá dos processos legislativos, né? Isso não significa lá naquele momento que essas pessoas, por terem autonomia para fazer ganhos no dia, tinham liberdade, né? A gente não pode usar essa palavra. Mas como tinham autonomia, né, apesar de um contexto ainda de cativeiro, de imposição, de controle, de dureza, de crueldade, né, essa segunda escravidão, essa escravidão mais frequente nas cidades, ela fez com que a identidade negra, através desses trabalhos, no dia a dia, ela tivesse um resultado direto na construção de uma identidade negra das ruas brasileiras, né? E aí eu uso lá a imagem da negra lá com um tabuleiro, com os quitutes e tudo mais, mas a gente tinha também outros tipos de comércio, a gente tinha música, a gente tinha as práticas de curar, os curandeiros, os barbeiros sangradores. Então, essa escravidão do século XIX, né, essa escravização do século XIX, ela faz com que a cultura de resistência permanente das populações negras brasileiras ela ganhe as ruas, né, e se torne muito mais forte, muito mais representativo no dia a dia, né? Já em paralelo a isso, o processo de extinção do tráfico de escravizados, ele também está acontecendo, né? Então, você tem lá a construção e a adaptação da escravização no Brasil a um ambiente urbano crescente no século XIX, e, por outro lado, o haitianismo povoando os debates da elite no legislativo lá da Câmara do Império, né? Essa lei de 1831 é a lei que o Pedro chamou de Lei Feijó, lá na apresentação dele, né? A lei de 1831, ou Lei Feijó, é a lei que extingue o tráfico negreiro do Brasil. Só que ela é também considerada, ou chamada de lei para inglês ver, porque naquele momento a influência das elites escravistas no Brasil era tão grande, mas tão grande, que ela foi uma lei ignorada, né? Então, a gente chama de lei para inglês ver, ou processo para inglês ver até hoje no Brasil, esses processos que são ignorados, apesar de textualmente existirem, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo da lei seca, né? Durante os últimos 50 anos não tem nenhum registro de que as pessoas pudessem beber e dirigir no Brasil, mas a lei seca é um fenômeno relativamente novo por causa da Operação Lei Seca, que tornou a fiscalização sobre essa atitude de beber e dirigir mais frequente nas ruas, né? Então, a grande parada aí é essa, né? A gente tem uma legislação, né, de 1831, que é a Lei Feijó, que extingue o tráfico de escravizados, mas que na prática não extingue, né? A fiscalização não rolou. E essa lei, por sua vez, ela é um desdobramento de uma relação diplomática do Brasil com a Inglaterra, né? A Inglaterra, para reconhecer a independência brasileira, ela articulou politicamente lá em várias convenções ao longo da década de 20, junto ao imperador Dom Pedro I, né, o compromisso com a extinção do tráfico, né? A convenção de reconhecimento da independência do Brasil e que, em contrapartida, se compromete a extinguir o tráfico de escravos é a Convenção de 1826. E eu coloco aí 1827 porque alguns livros didáticos, eles normalmente confundem as datas, botam 26 ou 27, enfim, esse tipo de coisa. Ó, o Pedro voltou aí, que bom, Pedro, seja bem-vindo de volta. E aí, bom, a década de 30 é uma década muito doida, porque você tem uma legislação restritiva em relação ao tráfico de escravizados, e você começa a ter uma legislação também punitiva para a atuação dos escravizados no cotidiano, né? Então, como o Pedro falou lá do Código de Processo Criminal de 1830, ou da Lei de 1835, que é relacionada ao assassinato de senhores por seus escravizados e tal, essas legislações começam a tomar corpo, porque os movimentos de resistência começam a se tornar cada vez mais relevantes, mais fortes,
né? Os movimentos protagonizados por escravizados. Então, tipo assim, dentro do sistema legislativo brasileiro, essas leis começam a aparecer exatamente porque a resistência começa a se tornar cada vez mais organizada na cidade, né? E aí eu trago para vocês a figura do Luiz Gama como um referencial exatamente desses movimentos organizados e que começam a debater com essas leis, né? O Luiz Gama é um ex-escravizado, um advogado autodidata e que passou a ser um militante na defesa dos escravizados em meio a essas leis. Por exemplo, se a Lei Feijó ela não permitia mais o tráfico de escravizados, todos aqueles que eram resultado desse tráfico pós-1831, eles teriam direito à liberdade no Brasil, né? O Luiz Gama era o advogado que ia defender essa causa, né? De que aqueles que chegavam ao Brasil depois de 1831, eles não podiam ser escravizados, uma vez que a legislação existia no sentido contrário para que isso não acontecesse, né? O Luiz Gama ele chega a ficar famosão como protagonista de uma frase, né, de uma cobrança de jurisprudência nos julgamentos brasileiros em relação a assassinatos de senhores, porque ele alega dentro de um tribunal lá na década de 40 que quando um escravizado assassinava seu senhor, ele estava sempre atuando em legítima defesa, né? Então nunca era um crime de assassinato, era sempre legítima defesa, né? Então o Luiz Gama ele aparece aí, né? Ele também funda mais tarde um jornal abolicionista chamado Gazeta da Tarde, e ele aparece exatamente como uma representação desse movimento organizado, né? E que já intra-sociedade, né? A gente já não está mais a escravização como algo à parte, como ferramental dentro do processo produtivo. A gente já está falando, né? Luiz Gama é um ex-escravizado, um advogado negro no século XIX, dialogando com uma lei do Império, que é a Lei Feijó, e que não permitia o tráfico de escravizados, e ele cobra o respeito a essa lei, né? E, em paralelo a isso, a gente tem toda uma elite brasileira que está caminhando em paralelo e ignorando essa lei, mantendo o tráfico de escravizados, né? Nas décadas de 30 e 40, esses movimentos organizados, eles crescem e eles resultam, inclusive, em movimentos separados, né? Como a Cabanagem, como a Balaiada e como a Revolta dos Malês. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar aqui rapidinho. Tá tranquilo aí, galera? Até agora tá dando para acompanhar legal? Tá beleza? Tá tudo bem? Beleza, beleza. Então vamos lá. Obrigado aí pelo retorno, né? E aí, enfim, além desses movimentos separatistas e que resultam exatamente dessa crescente organização de movimentos de escravizados, aí eu tenho a imagem, uma imagem, obviamente, de um desenho animado que faz referência à Balaiada, né? E esse aí é o Negro Cosme, uma das lideranças da Balaiada no Maranhão. Aliás, tem um filme muito maneiro que faz referência à Balaiada, que é Uma História de Amor e Fúria. É um filme que está aberto aí no YouTube, depois, se vocês quiserem ver, eu até deixo o link lá no Moodle para vocês assistirem. Ele não fala só disso, não, né? Ele tem uma abordagem mais ampla sobre a desigualdade no Brasil, mas a gente tem uma parte muito interessante sobre a Balaiada. E aí, enfim, mas para além desses movimentos separatistas de fato, a gente também tem o crescimento dos movimentos abolicionistas dentro das cidades brasileiras, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Então, você tem o surgimento aí de irmandades de negros escravizados ou livres, né? E que começam a financiar a alforria de escravizados de ganho no dia a dia, né? E como é que se fazem isso? A partir da formação de irmandades, principalmente organizados no entorno de igrejas católicas, né? E em paralelo a essas irmandades, a gente também tem o surgimento de moradias coletivas para negros livres e pobres nas grandes cidades como o Rio de Janeiro, né? E essas moradias coletivas, mais tarde chamadas de cortiços, elas também podiam funcionar como quilombos urbanos, no sentido de que, como eram moradias coletivas, muitos escravizados que viviam nas cidades podiam se abrigar lá e enfim, nunca mais retornar à sua situação de cativeiro, né? Tem até um livro chamado O Cortiço, que faz menção à existência dessas possibilidades a partir dos seus protagonistas, né? Se eu não me engano, o protagonista lá do Cortiço é um cara que é o administrador Cortiço, o João Romão, e ele é casado com uma negra forra chamada Bertoleza, né? Ele é amigado, juntado, casado, não lembro muito bem, porque eu já li o livro na minha adolescência. Mas ele jura para Bertoleza o livro inteiro que ela é alforriada. Mas aí, dentro do desenrolar do livro, ele se apaixona por uma moça, né? E aí eu não vou contar que moça é essa, nem qual é o contexto,
mas o filme termina com ele entregando a Bertoleza às autoridades da corte do Rio de Janeiro, alegando que ela não era alforriada nada, enfim, que ela era uma fugitiva do cativeiro e tudo mais, tal caramba. Então é um livro que vale a pena vocês lerem aí, porque enseja bem essa questão do papel dos cortiços como quilombos urbanos também, de resistência. Aí eu tenho imagens do Debré, que é um pintor francês que vem para o Rio de Janeiro, né, e que retrata exatamente o cotidiano. Eu já tinha mostrado antes algumas imagens do Debré, estou mostrando outras, né, de Irmandades Negras, essa aí, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, né? Você tem lá casamento, né, de negros em igrejas no Rio de Janeiro, e ao lado aí uma foto de um cortiço, mas já no final do século XIX, né, a foto do Marc Ferrez, um fotógrafo importante aí da corte naquela época, e que mostra exatamente qual era o clima ali do cortiço, como é que era o ambiente e tudo mais. Só para eu terminar aí, né, porque o Pedro falou em 15 minutos, eu queria ver se eu cravava 15 também, né? A gente tem uma legislação de extinção do tráfico, eu deixo o texto bem explicadinho aí, e aí eu não vou entrar muito nesse assunto do fim do tráfico, porque já falei, né, que havia lá um compromisso com o governo em extinguir o tráfico. A Inglaterra cobra mais um pouco nos anos 40, e aí o governo edita a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei que extingue o tráfico atlântico de escravizados, e não o tráfico interprovincial, por exemplo, no Brasil, né? A extinção do tráfico atlântico, ela leva a uma concentração cada vez maior de escravizados no Rio de Janeiro, que era o lugar mais rico da corte, porque era o lugar que tinha mais financiamento bancário, era onde ficava a corte de fato, as decisões de modernização de estruturas produtivas se davam mais aqui, né? O próprio café era produzido mais aqui no Sudeste e tudo mais, né? E aí, enfim, a ideia aí do escravizado se tornar mais caro no resto do Brasil inteiro é que se começa a produzir uma transição no processo de escravização de negros, e que, ora, leva a práticas de procriação dentro das fazendas, e, ora, a prática de incentivo à substituição por mão de obra imigrante. Mas esse é um assunto que o Mário vai falar mais daqui a pouco, né? Aí eu só boto uma foto da Fazenda Ponte Alta, porque eu gosto sempre de sacanear com meus alunos, que eu acho que isso é um turismo sádico, né? A gente vai lá para o interior do Rio, para essas fazendas cafeeiras, e aí tem hotel, hidromassagem e tudo mais, mas no final das contas você está lá comendo um café colonial e depois vai numa senzala para ficar vendo ferramentas de tortura. Eu acho isso meio esquisito, nunca me senti confortável fazendo esse turismo, né? Mas, enfim. E aí, só para a gente terminar, né, eu termino com esses slides aí, ó. Em 1871, a gente tem a Lei Rio Branco, que é também chamada popularmente Lei Ventre Livre, porque o mais importante dessa lei é que ela torna os recém-nascidos livres, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma lei que extingue o tráfico interprovincial de escravos. Então, não dá mais para trazer escravizados de uma região para outra do Brasil, era proibido. Não que isso vai parar de ser feito, obviamente, a gente conhece nossas elites e o quanto elas conseguem criar subterfúgios para não respeitar as legislações, né? Mas aí eu escrevo aí assim, ó, a crescente organização das irmandades, a fuga de escravizados aos cortiços, a participação de negros na Guerra do Paraguai e a abolição da escravização dos Estados Unidos em 1865 colocariam em xeque o sistema escravista no país. Ou seja, a gente está lá em 1871 e tem esse monte de coisa convergindo, né? Não é uma lei isolada ali do processo, né? E o poder dos senhores escravizados aqui, no entanto, leva o Estado a adotar um modelo de abolição gradual. Se iniciaria pelos recém-nascidos, o Império não libertaria ninguém. Então, mantendo essa lógica liberaloide aí, né, de que não se podia interferir na propriedade privada, o Estado define que os recém-nascidos nascem livres, mas de que o Estado não liberta ninguém, né? Esse é o processo de abolição gradual e que mantém o entendimento de que a escravização precisa ser mantida, né? De que há uma transição muito, muito patética aí dentro desse sentido, né? E aí, enfim, queria apresentar o último, né? A última personalidade que eu vou falar, e aí depois já vou passar a palavra para o Mário, que é o Dragão do Mar, né? O Dragão do Mar que é o Chico de Matilde, era um jangadeiro, né? E prático, né, lá do Ceará, de Fortaleza. Prático é o cara que conduz os navegantes nas águas mais raras para evitar acidente, né, com um banco de areia, etc. e tal. E o Chico de Matilde, ele fica conhecido exatamente porque, com o papel que ele tinha lá no porto lá de Fortaleza, ele começa a defender a intervenção dos jangadeiros e dele próprio sobre os navios de tráfico negreiro que ainda persistiam em fazer o tráfico de escravizados na década de 1880, anos depois da lei de extinção do tráfico interprovincial de escravos, né? O Chico de Matilde ficou famoso aí por causa do Samba da Mangueira, né? Ele aparece ali como um dos personagens mencionados,
né? E ele é importante para caramba pelo posicionamento, pela militância, pelo protagonismo, e também porque acaba pressionando a província do Ceará a ser a primeira província a abolir de maneira isolada a escravização no país em 1885, mesmo ano da Lei Sexagenários. E aí, enfim, só para concluir, a Lei Áurea ela vem em 1888, já com um abolicionismo real, né, existente na sociedade brasileira e tal, enfim, a escravização ela era muito pequena e concentrada no entorno da corte do Rio de Janeiro. E aí, enfim, a historiografia trata a abolição da escravização como uma iniciativa da corte, principalmente da família real, em tentar manter o diálogo com a Câmara do Império, que já tinha aprovado a abolição dessa escravização, né? Então, quem foi que perguntou? Foi o Lucas, né? O Lucas falou sobre a questão do papel da família imperial aí no processo abolicionista e tudo mais. O Dom Pedro II ele já se posicionou várias vezes como um crítico à escravização, mas nunca com um engajamento suficiente. Mesmo a princesa Isabel não demonstrou engajamento com o processo abolicionista em si, né? Quando a princesa Isabel se torna protagonista da abolição com a assinatura da Lei Áurea, essa já é uma lei aprovada pela Câmara do Império, né, no dia 9 de maio, e o que a princesa muito mais buscava naquele momento era o diálogo com todas essas elites que já tinham aprovado a Lei Áurea como um resultado de uma convergência de fatores aí, né? A abolição, de fato, da escravização, do ponto de vista formal, ela já estava em curso desde 1871, certo? Então, não dá para a gente enxergar, de fato, na família imperial brasileira um protagonismo no processo abolicionista brasileiro, né? É o tempo todo, no máximo, né, uma correlação de forças e a percepção de que não há mais força para se manter a escravização no Brasil. Beleza?